Bem-vindos novamente! Hoje vamos mergulhar na história da Natividade de Jesus e descobrir as provas históricas que sustentam esta narrativa tão significativa. Nós estamos na série especial de Natal e se ainda não viu os outros vídeos desta quadra, convido-o a vir para entender melhor o verdadeiro significado do Natal. Fique comigo até ao fim deste vídeo, pois tenho um presente para lhe dar e não se esqueça de deixar o seu gosto, o seu comentário, para ajudar mais pessoas a encontrarem este vídeo. Muito obrigado por isso. A história da Natividade de Jesus está registada nos Evangelhos, em Lucas 2, 1 ao 20 e Mateus 2, 1 ao 12. No vídeo sobre José, o pai adotivo de Jesus, poderá conhecer melhor o homem que Deus escolheu para cuidar do seu filho aqui na terra, juntamente com Maria. O casal estavam noivos quando o anjo Gabriel os surpreendeu com as novas de que eles tinham sido escolhidos para receber o Salvador através do ventre de Maria e criá-lo nas leis de Deus no judaísmo. Sim, Jesus era judeu e ele nasceu durante a ocupação romana da Palestina, quando Gaio Júlio César Otaviano era imperador. E segundo Lucas 1,15, nos dias de Herodes, rei da Judeia, ou seja, quando Herodes o Grande ainda governava na Judeia. Flávio Josefo, o historiador do primeiro século, confirma que houve um censo feito por Públio Suplício Quirino, que era governador romano na Síria, que naquela época incluía a Judeia, e que terá decorrido entre 27 a.C. e 14 d.C. É importante referir que a forma de datação segundo o Anno Domini, o ano do Senhor, que dividiu a história entre antes e depois de Cristo, foi desenvolvido em Roma por Dionísio Exíguo, um monge matemático e astrónomo que quis criar um sistema de datação para a Páscoa. Mas ele enganou-se nos cálculos por uns anos e afirmou que Jesus nasceu no ano 753 da fundação da cidade de Roma, segundo o calendário romano, que era o calendário que existia antes do calendário gregoriano. Mas Jesus deve ter nascido entre 3 a 6 anos antes do ano que Dionísio fixou como o ano zero, o que significa que o nosso calendário está até hoje atrasado uns anos. Mas vamos ler as Escrituras. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do Império a recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também saiu da Galileia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judeia, até à cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo dela ter a criança. Então Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Há dois detalhes importantes no relato de Lucas: o lugar onde Jesus nasceu e onde ele foi deitado. A tradição fala em hospedaria e em manjedoura, mas há um erro de tradução que é importante de referir. Sabem, José era natural de Belém, portanto ele teria família lá, mas é provável que todos os seus parentes estivessem com as casas cheias de familiares que tinham viajado para o recenseamento obrigatório. Tal e qual como ele, outros familiares de José teriam viajado das diferentes cidades em Israel até Belém. Ainda por cima, Maria já estava no término da gravidez e ela entrou em trabalho de parto e, segundo a lei de Moisés, ela ficaria impura por vários dias. Logo, teria de estar à parte do resto da família. Lemos em Levítico 12, 1,5: quando uma mulher engravidar e der à luz um menino, estará impura por 7 dias. No 8º dia, o menino será circuncidado. Então a mulher aguardará 33 dias para ser purificada do seu sangramento. Não poderá tocar em nenhuma coisa sagrada, nem poderá ir ao santuário até que se completem os dias da sua purificação. Todas as casas hebraicas tinham uma área onde os animais eram guardados à noite. Ali haveria manjedouras para o gado comer. Jesus não nasceu num estábulo por não haver lugar numa estalagem, como a tradição conta erroneamente. Ele nasceu no piso inferior de uma casa, na divisão onde eram guardados os animais, porque o parto era um evento em que a mulher ficava impura no judaísmo. A palavra grega usada no versículo 7 do relato de Lucas é kataluma, que significa sala ou quarto. Estalagem em grego não é kataluma, mas sim padokion, pelo que houve um erro de tradução quando se traduz kataluma por hospedaria. Além disso, no século II, Justino Mártir afirmou que Jesus teria nascido numa caverna fora da cidade, em linha com o escrito anónimo chamado Proto-Evangelho de Tiago, que relata um nascimento lendário numa caverna próxima. Esta história foi completamente rejeitada pela Igreja, mas acabou por se infiltrar na tradição popular, a fim de que, hoje em dia, muitos acreditam que Jesus nasceu numa gruta e que os magos até o visitaram na altura do nascimento, o que é falso segundo as Escrituras. Os magos só chegariam quase 2 anos depois de Jesus nascer,
mas eu falarei nisso no vídeo sobre os presentes dos magos do Oriente. Voltamos à Natividade. Os evangelhos confirmam a história. Jesus nasceu de facto em Belém, num lugar onde estariam animais. E, curiosamente, quando os anjos anunciam as boas novas aos pastores, há este detalhe de que Maria teria envolvido o bebê Jesus em panos. E este detalhe é muito importante e foi algo que serviu de testemunho para os pastores que foram ver o bebê Messias. Porquê? Porque os pastores naquela altura, que criavam os cordeiros brancos imaculados que seriam depois oferecidos em sacrifícios, quando as crias nasciam, envolviam-nos em panos para que eles não se magoassem e ficassem protegidos. Ao verem o bebê Jesus envolto em panos, eles conseguiram se identificar que realmente ali estaria o Messias. Porquê? Porque anos mais tarde, Jesus morreria numa cruz como o Cordeiro Imaculado de Deus. Então, há provas históricas que confirmam estes eventos da Natividade? Sim. Existem registros históricos que corroboram a existência de Jesus e a ocorrência dos eventos descritos na Bíblia. Documentos romanos mencionam a figura de Jesus e a influência do cristianismo na época. E, além disso, historiadores como Flávio Josefo e Tácito também fazem referências a Jesus e aos primeiros seguidores do cristianismo. A Natividade cumpriu o que vários profetas do Velho Testamento tinham previsto. Por exemplo, Miqueias anunciou que o nascimento do Messias seria em Belém. Mas tu, Belém Efrata, embora pequena entre as clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. As suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Isaías profetizou o nascimento virginal. Por isso o Senhor mesmo dará a vocês um sinal. A virgem ficará grávida, dará à luz um filho e o chamará Emanuel. Davi também anunciou que os magos trariam presentes. Os reis de Tarsis e das ilhas estarão presentes. Os reis de Sabá e de Sebra oferecerão dons. E todos os reis se prostrarão perante ele. Todas as nações o servirão. Jeremias profetizou ainda a matança dos inocentes. Uma voz é ouvida em Ramá, lamentação e grande pranto, Raquel chorando por seus filhos e recusando ser consolada, porque os seus filhos já não existem. E o próprio Balaão, o profeta infame, profetizou sobre o cetro do Messias. Uma estrela sairá de Jacó, e um cetro se levantará de Israel, e esmagará a testa de Moabe, e derrubará todos os filhos de Sete. Então, por que é tão importante resgatar a verdade da Natividade nesta quadra? Deixe-me propor-lhe 3 pontos fundamentais. Primeiro, nós temos de preservar o aniversário de Jesus. O Natal é a oportunidade de relembrar quem é verdadeiramente o aniversariante e quem deve ser honrado. Não importa a data exata do seu nascimento. Ainda hoje se cometem erros de datação nas certidões de nascimento. A minha mãe, por exemplo, nasceu numa data e foi registada noutra. Por isso a data não é importante. Mas o que é realmente relevante é que Jesus nasceu para nos redimir e dar sentido à nossa vida. Transmitir essa esperança às futuras gerações é muito importante. Em segundo lugar, valorizar a liberdade que ganhamos. Ao estudar e compartilhar a verdade da Natividade, nós valorizamos a história e a herança que o cristianismo trouxe ao mundo. Foi por causa do amor de Jesus que a liberdade que hoje nós tanto amamos foi alcançada. Jesus deu a voz às mulheres, às crianças, aos proscritos da sociedade. Ele mostrou que todos nós somos iguais e todos somos valiosos e que nenhuma vida é descartável. O descanso foi alcançado através do cristianismo e o cristianismo influenciou as nossas leis, a nossa jurisprudência e toda a nossa cultura. Se nós hoje vivemos vidas que são livres, nós podemos agradecer ao Senhor Jesus, porque foi Ele que nos trouxe a verdadeira liberdade. E número 3, nós devemos resgatar a verdade da Natividade, porque ela é inspiração para a fé e para a esperança. O nascimento de Jesus é um símbolo poderoso de amor e de redenção. Ao resgatar essa verdade, nós somos inspirados a renovar a nossa fé e a nossa esperança. É uma lembrança de que Deus está sempre presente e de que Ele nasceu porque Ele desceu à nossa condição de humanos, porque o seu amor por nós é infinito. Então, como conclusão, eu queria lhe deixar isto. Ao resgatarmos a verdade da Natividade de Jesus, nós mergulhamos na história que transcende o tempo e que nos conecta com a essência da fé cristã, que nos conecta com o nosso Pai Celestial. Tanto Maria quanto José demonstraram fé, obediência e abnegação ao acolher as mensagens do anjo Gabriel e ao aceitar o plano de Deus para as suas vidas. Eles obedeceram prontamente às instruções divinas, mesmo que isso significasse enfrentarem dificuldades e desafios. Maria e José mostraram altruísmo ao aceitarem o seu papel no nascimento do Messias, confiando no plano de Deus, mesmo que fosse incompreensível e até desafiador. Da mesma forma, nós devemos encarar o Natal, não como uma época de consumismo, mas como uma época de reflexão e de santificação, para deixarmos a vontade de Deus ser revelada à nossa vida e pedirmos coragem para nos dedicarmos a ela.
E para ajudá-la a alcançar isto mesmo, como eu prometi no início do vídeo, tenho um presente para si. Se você é uma mulher que quer ressignificar a sua vida e viver todo o seu potencial, então faça o meu curso Sinta-se Bem na Sua Pele e aproveite o desconto de 20% só até 25 de dezembro. Siga o link que está aqui na descrição e indique no cupão esta frase na hora de compra: Natal 2023. Eu desejo-lhe um Natal abençoado, repleto de paz e de alegria, e que a verdade da Natividade de Jesus ilumine o seu coração e inspire a sua jornada de fé. Sinta-se amado, porque Deus o ama.